Caros amigos, nós continuamos ainda estudando o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os aflitos, que trata justamente dos sofrimentos, das tristezas da vida, das vicissitudes. Como tínhamos informado, esse capítulo é longo, né? Hoje já é a 4ª semana que estamos tratando dele, e ainda não o esgotamos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Em face dessa afirmativa de Jesus, que promete compensações aos aflitos, e considerando que o Espiritismo nos ensina que a dor é regeneradora, e que ela é impositivo para nossa evolução, algumas dúvidas se assomam, ensejando várias perguntas, que nós vamos então ver no nosso estudo de hoje. Nós relacionamos aqui 7 perguntas a respeito justamente do assunto tratado nesse capítulo, e são perguntas que estão em alguns dos itens desse capítulo. A primeira: é permitido abrandarmos nossas próprias provas, ou seja, podemos buscar alívio ou diminuição para nossos sofrimentos, sem que isso diminua as compensações a que teríamos direito? Já que Jesus afirmou que seriam bem-aventurados os aflitos, né? Mas e se nós diminuirmos as nossas aflições, será que nós vamos perder alguma parte proporcionalmente nas compensações? Essa é uma dúvida. Segunda dúvida: ou é melhor procurar aumentar nossas aflições, agravando nossas próprias provas através de sofrimentos voluntários, ou seja, de provas voluntárias? Se aumentarmos as aflições, teremos também um aumento nas nossas compensações? Será válido eu me autoflagelar, visando ter mais compensação perante Deus? Terceira pergunta: em relação ao meu próximo, porque as duas é em relação a mim mesmo, em relação agora ao meu próximo, é válido eu ajudá-lo e por fim às suas provas, quando isso for possível? Ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixar que suas provas sigam seu curso? Se as diminuirmos ou eliminarmos, essa pessoa ficará prejudicada? Ela não será bem-aventurada, já que ela deixará de ser uma aflita? Quarto: para aquele que está agonizando, sofrendo muito, ou em estado de vida vegetativa, é permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe a morte? 5. Aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Aqui nessa pergunta está justamente no Evangelho, está campo de batalha, mas nós poderíamos substituir aqui, colocar-se em situações de risco também, que é válida a pergunta. 6. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio, já que ele pretende salvar a vida de alguém? E por último, a 7ª pergunta: aceitar seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura,
não é trabalhar apenas para si mesmo, que isso é algo que às vezes as pessoas objetam, não é? Não é trabalharmos em benefício apenas de nós mesmos, mas fazendo isso, tem alguma maneira de tornarmos nossos sofrimentos também proveitosos aos outros? Então, nós vamos ver uma por uma essas questões, que, como eu disse, estão no capítulo 5º, né? E todas estão lá da parte das instruções dos Espíritos. Então, vamos a elas. Primeiro, então, relembrando a pergunta, é permitido abrandarmos nossas próprias provas? Ou seja, podemos buscar alívio ou diminuição para nossos sofrimentos, sem que isso diminua as compensações a que teríamos direito? Então, no item 26 desse capítulo, a espiritualidade nos responde. Perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se? Àquele em que um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Então vejam, aqueles males que nos for possível evitar, nós temos a obrigação de evitá-los. Nós já vimos isso em estudos anteriores, não é? Os males decorrentes desta própria vida e os males decorrentes de vidas passadas, não é? Aqueles decorrentes de vidas passadas, nós agora só nos resta suportar o efeito, não é? Porque a causa já está lá em outra vida. Mas aqueles males cuja causa está nesta própria vida, nós podemos nos melhorar e deixar de dar essas causas, né? Incidir nessas causas. Então, tudo aquilo que for possível abrandar em nosso sofrimento é até uma obrigação nossa, um dever moral, né? Lei de conservação. Sem que isso, obviamente, diminua nosso mérito perante Deus, sem que isso realmente implique em estarmos diminuindo os nossos créditos. Pelo contrário, nós estaremos demonstrando esforço no caminho do bem, no caminho de nos preservarmos e de nos modificarmos para realizarmos o nosso progresso. Segunda pergunta. É melhor procurar aumentar as nossas aflições, agravando nossas próprias provas através de sofrimentos voluntários? Se aumentarmos as aflições, teremos mais compensações, já que o próprio Cristo nos disse, né, que seriam bem-aventurados os aflitos? E aquela parte final, será válido eu me autoflagelar? A resposta a essa pergunta nos parece assim até que óbvia, né? Mas vamos a ela. Se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém, aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários?
A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações, aliás, objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. E não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige. Porque aí só há egoísmo por fanatismo. Então vejam, se a pessoa privar-se de alguma coisa para ajudar alguém, isso sim é válido. Porque, como a resposta disse, ela estará praticando a caridade através do sacrifício. Né? O que podemos ver hoje na situação de tanta dificuldade que muitas comunidades, muitas pessoas estão passando, né, em decorrência do isolamento, da falta da atividade profissional, econômica. Às vezes, aquele que se dispuser a deixar, por exemplo, de fazer uma refeição no dia para pegar esse alimento e distribuir para as outras pessoas que não têm sequer essa uma, então terá sido válida essa privação a que ele se expõe. E a resposta continua. Grande distinção cumpre aqui se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume. Já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusai, tal é a lei. O uso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências, o abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome, para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados, para irdes à mansarda infecta, levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas cuidando de chagas, vós que vos privais do sono para velar à cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, ou seja, o vosso sacrifício. Vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo,
para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, ou seja, no isolamento. Que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebeis sem murmurar as humilhações. Fustigai o vosso orgulho. Resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Então, resumindo, né, essa lição, essa pergunta e essa resposta, né, na realidade, não devemos buscar voluntariamente aumentar as nossas dores, os nossos sofrimentos, simplesmente achando que isso vai nos beneficiar. Mas devemos buscar auxiliar os outros. E se para isso for necessário passarmos por dificuldades para poder prestar o auxílio, essa dificuldade, sim, esse sofrimento, sim, é que será positivo perante Deus. Agora, a terceira questão. Em relação ao meu próximo, é válido eu ajudá-lo e, por fim, às suas provas, quando isso for possível também? Ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixar que suas provas sigam seu curso? Se as diminuirmos ou eliminarmos, essa pessoa ficará prejudicada, ou seja, não será bem-aventurada, porque deixou de ter as suas aflições que foram sanadas por ato nosso, se assim for possível? A resposta a essa pergunta está no item 27 desse capítulo 5º. E o Espírito que a ditou nos diz assim: já vos temos dito e repetido muitas vezes que estais nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir, e se o vosso Pai, misericordioso, não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos: não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação, para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça tinha aberto?
Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considerais instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que, faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Ó, considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Está aí uma lição bonita, né, que nos convida justamente a nos esforçarmos para fazer o bem, né? Justamente cumprindo a lei de amor e de caridade ensinada pelo Mestre Jesus. Quarta pergunta. E este é um tema também bastante atual. Para aquele que está agonizando, sofrendo muito, ou em estado de vida vegetativa, sem esperança de cura, é permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe a morte? Eu disse que este é um item muito atual, porque justamente há muitas correntes, né, de pensamento hoje nesse sentido de, se a pessoa está sofrendo, abrevia a morte, né, para que ela não sofra mais. Resposta, que está lá no item 28 desse capítulo 5º. E justamente essa lição, ou a resposta a essa questão, é dada por São Luís. Um homem, e diz ele então, um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim?
quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? E aqui faço um parênteses para lembrar um caso que vivenciei com um amigo na infância. Ele era nosso vizinho, passou por várias cirurgias, ele tinha um problema renal sério. Ele fez umas 6 ou 7 cirurgias quando ainda criança, e os médicos o desenganaram. Disseram à família, após essas cirurgias, que ele teria poucos meses de vida. Aí talvez em torno de 6 ou 7 meses. Isso então éramos garotos. Até hoje, esse amigo ainda está aqui entre nós, os encarnados. De vez em quando cruzo com ele na rua. Então, realmente, a medicina, a ciência, pode se enganar, sim. E continua São Luís, então, na resposta. Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. E quanto a este quadro que São Luís relata, né, do último instante, de ser muito importante para aquele que está sofrendo, há algumas décadas, na minha família, passamos por uma situação de um parente ficar num quadro vegetativo por quase 3 anos. E numa oportunidade, uma pessoa da família, numa reunião mediúnica, uma pessoa já cansada por aquele quadro, daquele parente que estava sofrendo, dirigiu-se a um espírito comunicante e disse a ele: puxa, por que Deus não leva essa criatura? Está sofrendo tanto. A família está sofrendo com o quadro dele. E o espírito lhe fez uma pergunta. Se você visse um amigo em águas revoltas e uma tábua de salvação ao lado dele, você retiraria essa tábua? A pessoa respondeu: lógico que não. E daí o espírito complementou: então não queira tirar a tábua de salvação dele. Nunca me esqueci dessa grande lição.
Então, jamais procurar abreviar a vida de quem ainda está por aqui, a vida física, né? Essa questão guarda relação, justamente essa questão de antecipar a morte para a pessoa que está sofrendo muito, guarda relação justamente com a eutanásia, que é uma prática sem amparo legal, pela qual se abrevia a vida de um doente reconhecidamente incurável, de maneira controlada e assistida por um especialista. Esse especialista é que vai, na realidade, executar a abreviação da vida daquela pessoa, ou a antecipação da morte. E a eutanásia é diferente do suicídio assistido, que é uma outra figura. Na medida em que, na eutanásia, como eu disse, é uma terceira pessoa que executa a abreviação da vida, né, ou antecipação da morte. Enquanto que no suicídio assistido é o próprio doente que provoca a sua morte, ainda que para isso disponha da ajuda de terceiros. Nós já comentamos em semana anterior, ainda no estudo desse capítulo 5º, que no filme Como Eu Era Antes de Você, é mostrado um caso de suicídio assistido, praticado na instituição Dignitas, da Suíça, país cuja legislação permite essa prática do suicídio assistido. São poucos os países no mundo que admite essa prática. E aqui vale a gente lembrar, então, os quadros, né, em relação à vida do moribundo, daquela pessoa que está sofrendo muito em relação a alguma doença ou ao seu quadro físico. A eutanásia, os autores dividem em eutanásia ativa e eutanásia passiva. A diferença que eles expõem é assim: na eutanásia ativa é quando há ato deliberado para interrupção da vida. Então, como a gente vê às vezes em filmes ou até em noticiários aí, até policial, às vezes a aplicação de uma injeção com determinado medicamento põe fim à vida da pessoa. E a eutanásia passiva é quando apenas vai cessando os tratamentos sem provocar deliberadamente a morte, ou seja, não se tinha ou não se pratica um ato deliberado de já ocasionar diretamente a morte, mas por algumas atitudes de abreviar tratamentos acaba atingindo o fim, morte. E também temos a distanásia. A distanásia é a prática pela qual se prolonga a vida de um enfermo através de meios artificiais. Alguns chamam até de morte com sofrimento, ou seja, aqueles quadros em que se vê que a pessoa está numa situação incurável, já próximo de um desencarne, ficar prolongando essa situação com intervenções de aparelhos, às vezes traz mais sofrimento para aquela criatura. Por isso que alguns autores chamam a distanásia justamente de morte com sofrimento. E a ortotanásia, que é a morte natural, sem interferência da ciência, sem aquela persistência terapêutica, sem métodos extraordinários de suporte da vida. É um pouco diferente da questão da eutanásia passiva, porque a eutanásia passiva vai se retirando os tratamentos justamente para deixar que venha a ocorrer a morte. Na ortotanásia, não vai se usar
métodos muito invasivos, métodos que prolonguem demais artificialmente aquela vida física, né? Então, o paciente vai ter seguir o seu curso naturalmente. E atualmente também há a chamada medicina paliativa, ou cuidados paliativos, em que a proposta é controlar sintomas físicos, emocionais e espirituais, melhorando a qualidade de vida tanto do paciente quanto de sua família. Então, na medicina paliativa, ou esses cuidados paliativos, já existem hospitais que se dedicam a esse tipo de procedimento, é justamente para dar ao doente e juntamente com a sua família um tratamento que seja bastante digno, que seja bastante sereno, que realmente proporcione àquele paciente que os seus últimos dias sejam os melhores possíveis, que sejam dias dentro, logicamente, do possível, que sejam dias bons, que sejam, até ser possível, dias felizes para aquele paciente. Então, isso a medicina paliativa. Em 2019, nós apresentamos um vídeo no Grupo Espírita Jesus de Nazaré, no nosso dia de apresentação, nós trouxemos um vídeo da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma das maiores referências sobre cuidados paliativos no Brasil. É de sua autoria o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E um excelente motivo para se buscar um novo olhar para a vida. Esse o título principal, né? A morte é um dia que vale a pena viver, e como complemento isso, um excelente motivo para se buscar um novo olhar para a vida. É um livro excelente, que eu acho que todos nós, ou todas as pessoas deveriam lê-lo. Eu recomendo, eu vou até repetir o nome da autora, Ana Cláudia Quintana Arantes. No YouTube tem vários vídeos dela que são muito instrutivos, muito interessantes para esse assunto que acabamos de ver. A quinta pergunta. Aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Como eu disse aqui, a questão é que, obviamente, o espírito tratou devia ser um caso bastante específico, né, para a época, e também a resposta é de São Luís, por isso a referência a um campo de batalha. Mas, como eu disse, nós poderemos adaptar, substituir campo de batalha por situações de risco, e que a situação e a resposta também será válida, né? Como é o caso, por exemplo, que a gente vê, às vezes, em filmes, em noticiários policiais, que às vezes, num caso de alguém estar rendido como refém de um bandido armado, ou de uma pessoa armada, e vem o policial, que é negociador, ou vem uma pessoa e se oferece para substituir o refém, né? Obviamente, se há um risco do refém ser morto, em se substituindo-o, o que estará no lugar dele poderá também ser morto, né? Mas esse é o quadro, então, da pergunta. E a resposta? Que o homem se mate, ele próprio, ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre de abreviar sua vida, e, por conseguinte, há suicídio de intenção, senão de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos.
Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto, de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditação, com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Então, essa resposta leva em consideração que a pergunta deixava implícito que, embora a pessoa não quisesse suicidar-se, ou seja, praticar o ato diretamente, mas ela via naquela oportunidade do campo de batalha uma possibilidade dela vir a morrer. Então, na realidade, ela tinha a intenção de buscar a morte, ainda que por vias indiretas. Né? A sexta pergunta. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio? Então, aqui a pergunta é um pouco diferente, né? A pessoa está vendo um outro que está necessitando de auxílio, mas para auxiliá-lo, a pessoa vai se expor a um perigo que poderá levá-la à morte. Isso seria um suicídio se ela se expor a esse perigo nessa ajuda? A resposta: desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação, e nesse caso, uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Então, ainda que seja uma situação de muito risco, se nós temos condições de ofertar a nossa ajuda, nós precisamos ou devemos, né, como dever moral nosso, nos colocar em campo para a ajuda. E por fim, a última pergunta. Aceitar seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não é trabalhar apenas para si mesmo? Pode tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? Então, a questão é nesse sentido. Ora, se eu tenho consciência de que eu me esforçando, aceitando os meus sofrimentos, me submetendo à vontade de Deus, eu vou me beneficiar, será que isso não teria um pouco aí de realmente um egoísmo, talvez, da minha parte? Eu posso fazer isso, mas transformando também em proveito dos outros? Resposta: podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. E moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Uma
Pergunta e resposta também bem apropriada para o momento que estamos com tantos sofrimentos, tantas dificuldades, além da ajuda material que muitas pessoas estão precisando, há também muitas que estão necessitadas da palavra de conforto, de esclarecimento, de reforço da fé, para que não caiam justamente no desânimo, no desespero e que cheguem, às vezes, ao suicídio. Essa é uma tarefa que, principalmente, o espírita, por conhecer todo esse quadro, todas as consequências e conhecer a realidade da vida, né, que a vida continua além do túmulo, temos, então, a obrigação desse exercício de ajudar as pessoas. E para finalizarmos, uma lição de Joana de Ângeles, que está no livro Vida Feliz, é a lição 185. Ela nos diz assim: mais dia, menos dia, o sofrimento chegará ao teu coração, pois que ele faz parte dos fenômenos da vida em progresso. Sem a sua presença, a soberba, o despotismo, a agressividade se fazem insuportáveis. Porque o homem ainda não entende a voz suave do amor, defronta a aflição que lhe lima as arestas e o persuade à reflexão, ao bem. Às vezes, o indivíduo reage, blasfema, esperneia e termina por ceder. Única maneira de liberar-se. Desta forma, não te rebeles ante a dor, piorando a tua situação e desgastando-te inutilmente. A aceitação dinâmica, isto é, a transformação do sofrimento em experiência, realiza o milagre do êxito. Então, desejo a todos nós, que consigamos realmente realizar esse milagre, transformarmos os sofrimentos em experiência, justamente o que a Joana de Ângeles chama aqui de aceitação dinâmica, né? A resignação nos levando a transformar o sofrimento em experiência. Isso é um milagre que nos proporciona, milagre entre aspas, que nos proporciona o êxito do progresso evolutivo. Que Deus permita a todos que realmente consigamos trilhar esse caminho, que com certeza nos proporcionará momentos de paz, de felicidade, a despeito de todas as dificuldades que a vida nos tem apresentado. Um abraço a todos, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.